Olá, muito boa tarde. O programa Eclésia veio hoje até ao Mosteiro de São Salvador de Grijó, aqui no concelho de Vila Nova de Gaia. O Padre António Coelho é o pároco do local onde nos encontramos e é a pessoa indicada para nos mostrar esta oportunidade de visitar a história em um espaço monástico cheio de tradição. Muito boa tarde. Obrigado por nos acolher aqui diante deste Mosteiro de Grijó, uma fachada renovada que é a parte, digamos, visível de tudo aquilo que está por trás, uma comunidade monástica que em tempos aqui acolheu muitos monges. Sim. A primeira igreja foi construída no ano 912 por dois irmãos, Guterres Soares e Alzindo Soares, que depois, em 922, fundaram o Mosteiro de São Salvador. Portanto, é uma história já muito longa. Era uma pequenina igrejinha que deu nome a Grijó. Grijó vem de Eclesiola, portanto tem esta matriz. Mais tarde, uma família deu apoio a este mosteiro e começaram a receber doações e começaram a crescer e aumentar. No ano 1112 construíram uma igreja maior, românica, e provavelmente aqui neste local. Não sabemos ainda se a primeira igrejinha foi exatamente neste local, mas foi aqui na vila de Grijó. Em 1132, os monges deste mosteiro adotaram como norma de vida eclesiástica a regra de Santo Agostinho e desde então seguiram esta orientação e a regra de Santo Agostinho. Mais tarde, no século XVI e no tempo de Dom João III, com a Reforma, os monges saíram daqui, foram para Quebrentões, construíram o mosteiro da Serra do Pilar, mas alguns saudosos mais tarde regressaram e resolveram fazer este edifício. Portanto, foi só nessa altura, do século XVI, XV, XVI, fins de XV, princípios de XVI, que começou a aparecer este imóvel. Em primeiro lugar construíram a zona do claustro e só depois a igreja. Padre António Coelho, nós estamos aqui diante desta frontaria do mosteiro, mas este é um espaço de culto aberto hoje à comunidade, onde se celebra a Eucaristia diariamente. Sim, diariamente, faço questão de o dizer, de segunda a domingo, às 18 horas. A comunidade é muito viva, nós temos aqui na Vila de Grijó cerca de 11 a 12 mil pessoas e temos de facto muito movimento. Ao domingo, sábado e domingo, são celebradas aqui 4 missas e estão compostas, digamos assim. Como é que é a ligação aqui da comunidade de Grijó a este espaço monástico, a esta curiosidade histórica? Este é um espaço hoje vazio de monges, mas nem por isso, pergunto eu, deixa de ser um sinal e um estímulo também à vida cristã das gentes, dos cristãos aqui desta comunidade? Sim, os grijoenses, são assim designados aqui, têm muito gosto neste imóvel. E desde o início, estou cá há 24 anos, que começamos obras de restauro, nós e o Estado fizemos tudo em sintonia, em parceria, e para a comunidade cristã o imóvel é a grande referência, tanto para a parte civil, e a Junta de Freguesia está ali, como também para todos os cristãos. Há aqui uma imagem da senhora com o menino ao colo. Qual é que é a simbólica, um bocadinho o enquadramento histórico, digamos, desta imagem muito que bem. Se impõe a quem aqui chega? É uma das nossas glórias. A imagem foi colocada na passagem do milénio, para assinalar a passagem do milénio. É uma imagem que representa Maria, mas para nós é a imagem do menino Jesus Salvador, que veio ao mundo por Maria. Portanto, no segundo milénio, nós quisemos assinalar com aquela base circular, muito ao jeito dos marcos milenares dos romanos.
é um elemento também a lembrar a cronologia do tempo, digamos Sim, assim. também. E é bom dizer que é da Irene Vilar e foi com muito gosto que a convidamos para executar esta obra. Nós estamos ainda no exterior deste mosteiro, há que também ter em conta ou fazer esse sublinhado que aqui há também um albergue, não é? De peregrinos que Sim, por onde vão sim, passando, as pessoas até, um número bastante já numeroso. Sim, foi inaugurado em 2014, uma família ofereceu a casa, não estava a ser habitada, são os pais de um jogador que esteve no Barcelona e agora está em Inglaterra, o André Gomes, ofereceram a casa e nós utilizámos-la para acolher os peregrinos. Nessa altura foi constituída uma confraria de São Tiago, que já conta com 40 elementos, e neste momento, ao longo destes anos, já dormiram lá, já foram acolhidos lá 5.050 peregrinos. Estamos aqui, portanto, num enfiamento de um caminho. Do caminho de Santiago, sim, num dos mais representativos. E há referências da passagem, creio que do século XVI, XV, XVI, de peregrinos aqui pelo mosteiro. E nota-se que há hoje esta apetência por fazer caminho, por caminhar, apesar de um certo, digamos, aparente alheamento religioso ou baixa prática religiosa dos templos, mas depois há um despertar destas experiências de espiritualidade. Sim, embora aqui apareçam pessoas que não têm nada a ver com os católicos, mesmo os cristãos, gente de todo o mundo, de mais de 50 países, que, apesar de não serem cristãos, passam por aqui e pedem a bênção para continuarem o caminho. É uma experiência de encontro pessoal, de encontro com Deus para alguns e também renovador das suas vidas, penso eu, presumo eu. Muito bem, Padre António Coelho, agora peço que sugira um outro espaço para conhecermos melhor este monumento, este mosteiro de Grijó. Sim, sim. Vale a pena entrar quando vierem fazer a visita ao mosteiro e à exposição de arte que temos. Vale a pena reparar em todos os altares, das imagens e sobretudo do altar-mor, onde estão as grandes figuras dos cônegos grandes de Santo Agostinho. O próprio Santo Agostinho e também o São Teotónio, que foi o fundador da Ordem em Portugal. Podemos entrar e conhecer. Padre António Coelho, estamos já aqui no interior da igreja do mosteiro e aqui temos um elemento de particular interesse, este altar dedicado a Santo António, onde ele nem está com o seu hábito castanho tradicional. Sim, está vestido de regrande Santo Agostinho, porque, como sabem, ele iniciou a sua formação no mosteiro de São Vicente de Fora, depois veio para Santa Cruz, em Coimbra, e passou para os franciscanos quando viu partir e regressar já mártires aqueles franciscanos que foram para Marrocos e, portanto, os agostinhos sempre deram muita importância ao Santo António e vestem-no sempre com os seus hábitos, não é? Naturalmente. E aqui neste espaço e neste mosteiro de Grijó, os monges que aqui habitaram este espaço também mantinham esta particular proximidade e devoção ao Santo António. Também ali no altar, antes deste, estão ali as imagens precisamente dos mártires de Marrocos, franciscanos. Não é estranho, é por esta relação, por esta proximidade. Temos também outras imagens muito interessantes, nomeadamente a Nossa Senhora do Rosário, uma arca sacrário folheada à prata, o que é pouco comum, para além dos altares de São Sebastião e de São Caetano. De resto, é uma igreja que podemos dizer monumental, com uma pluralidade de altares e de talhas, órgão de tubos, portanto é uma igreja de uma dimensão que não é habitual associarmos aqui a uma localidade como Grijó à primeira vista, mas dadas as dimensões do mosteiro. O mosteiro é de facto imponente no conjunto das igrejas aqui desta zona. Talvez a razão de ser deste pé direito e desta arquitetura tenha a ver com o seu arquiteto, que é espanhol, Francisco Velázquez,
embora os trabalhos de construção depois tenham sido acompanhados por um outro, Gonçalo Vaz, que é também o autor da taça que está no claustro. Padre António Coelho, estamos no altar-mor desta igreja do Mosteiro, onde alguns elementos se impõem pela sua grandeza, pela sua dimensão, pelo seu significado histórico. Vale a pena aqui algumas explicações, alguns sublinhados. Sim. Este altar é do estilo Dom João V, tem um duplo trono, como estão a reparar, atrás daquela tela que é de Pedro Alexandrino, de 1795, há um outro trono que é visto especialmente nas grandes solenidades. Chama a atenção também para as imagens de Santo Agostinho, com o coração em fogo, o cardióforo, e o São Teotónio, com aquele mundo estrelado que na iconografia se diz que representa as viagens que ele terá feito. Entretanto, alguns dizem que aquele mundo estrelado tem a ver com um meteorito que terá caído no claustro de São Vicente e que foi um anúncio profético dos mundos que os portugueses iriam dar ao mundo, porque ele é contemporâneo do Dom Afonso Henriques, portanto é no início da nacionalidade. Chama a atenção também para esta imagem de Maria, a Senhora da Silva ou da Salvação, que é provavelmente a mais antiga que temos. E deste lado temos o túmulo, os restos mortais de Dom Rodrigo Sanches, filho bastardo de Dom Sancho I, tio de dois reis, do Sancho II e do Afonso III, cuja sucessão deu origem a uma guerra civil, e o Dom Rodrigo, que tomou o partido do Afonso III, foi ferido aqui em Grijó e acabou por falecer no mosteiro. Por isso é que a sua irmã, Dona Constança, mandou fazer um túmulo, que é monumento nacional, que vamos ver já daqui a pouco, e que tem uma importância determinante na nossa história, porque é o segundo mais antigo com estátua jacente em Portugal. Há também aqui um vitral importante, não é? Do mestre Júlio Rezende, salvo erro. Sim, foi colocado ali em 1998, durante aquele triênio em que nos preparávamos para assinalar a passagem do milénio, em que em cada ano refletimos sobre as pessoas da Santíssima Trindade. Por isso foi pedido ao mestre que fizesse uma representação da Santíssima Trindade, muito especial, e ele depois entendeu que nas janelas laterais se deviam colocar elementos da natureza. Portanto, tem os animais, as plantas, os peixes. Ao lado também podemos ver o órgão de tubos, que é um órgão ibérico dos finais do século XVIII, princípios do XIX. O construtor não o assinou, mas nós presumimos que o seu autor é Manuel Sá Couto, porque encontramos uma carta a ele dirigida, colada num dos tubos de madeira deste órgão. Foi restaurado em 2012 e 2013 e foi apoiado aqui por um grupo económico, o Grupo Violas, a quem nós muito agradecemos, porque foi um montante muito elevado. Muito bem, Padre António Coelho, vamos visitar então aqui algo que se impõe sempre em qualquer mosteiro, que é o seu claustro. Penso que também é obrigatório passar por este espaço. Padre António Coelho, um claustro é quase obrigatório em qualquer mosteiro. Qual é que era o significado, digamos assim, no ambiente monástico de um espaço como este? Este espaço era um espaço de silêncio, também de passeio, de oração, penso eu. Na parte interior estão sepultados os regrantes que viveram aqui, os cônegos regrantes que viveram aqui. Temos também referências importantes. Estes painéis de azulejo são muito bonitos, impressionam, têm no eixo os 4 evangelistas
nomeadamente com as suas figuras que os representam, desde a águia do São João, o leão de São Marcos, o touro de São Lucas, depois podem dar uma olhadela, e o anjo de São Mateus. E temos as grandes figuras da ordem, o Santo Agostinho, ali daquele lado, com o coração atravessado por uma seta, o São Teotónio, fundador da ordem em Portugal, e muito curiosamente também o Santo António. Por isso é que eu dizia há pouco que o Santo António é uma referência importantíssima para os regrantes de Santo Agostinho. E ali está vestido com os dois hábitos, se repararem bem, tem o hábito dos regrantes em cima e em baixo, aquele acastanhado, o hábito dos franciscanos. Portanto, aqui um assumir da figura de Santo António como uma referência importante para a ordem. Quando nos dirigíamos para este espaço aqui para o claustro, atravessamos a sacristia, que é um espaço também muito importante aqui no convento e de uma riqueza artística muito grande. E lá podemos verificar pelos contadores o número de regrantes que habitavam neste mosteiro, que eram à volta de 30, porque cada um tinha os seus utensílios, e nomeadamente o lugar para o corporal e para o sanguíneo, não é? E é importante ver esse móvel, porque nos dá exatamente uma referência importante para sabermos quantos habitaram este mosteiro. E também esta taça, este chafariz, é do tal arquiteto Gonçalo Vaz, que acompanhou todas as obras. Este é um túmulo do século XIII e pela quantidade de esculturas e de baixos relevos, torna uma peça de grande importância artística, monumento nacional. O Dom Rodrigo, os seus restos mortais estão dentro da igreja, naquele túmulo, mas ele era um homem com uma constituição física ele era grande, tinha 1,83 m, era cavaleiro, como estão ali as esporas. Todos estes elementos da sua estátua são muito curiosos. Foi classificado em 1910, logo no início da República, como monumento nacional, daí a sua importância. Aqui estão representados os apóstolos. No eixo nós temos o Cristo Pantocrátor, sentado num trono, com o tetromorfo, as imagens que representam os evangelistas. Temos 6 apóstolos de um lado, 6 apóstolos do outro. Identificamos perfeitamente o São Tiago, porque tem a concha, e aqui está uma figura real. Durante muito tempo foram adiantadas hipóteses sobre esta figura, quem seria esta figura. Quando retiramos o túmulo, há relativamente pouco tempo, nós descobrimos que este rei, esta figura coroada, pertence a um dos quadros natalícios da adoração dos magos. É o terceiro rei mago do quadro. Normalmente, nestes túmulos, na cabeceira estão representados os mistérios do nascimento e, na parte posterior, os mistérios da morte. Aqui temos a apresentação do menino no templo, São José com as pombinhas, Nossa Senhora com o menino e o Simeão. E aqui Nossa Senhora com o menino. Uma coisa muito curiosa que me impressionou muito foi o facto de ter esta representação do menino no meio dos joelhos da Senhora. A Irene Vilar, quando fez aquela escultura, não sabia disto. Esta coincidência é muito interessante e acho que é bom referi-la, porque nos impressionou também muito. Num local elevado, este é o Varandim, não sei se podemos chamar assim, aqui do Mosteiro Grijó, deste frontão, da frontal da igreja, onde se pode vislumbrar uma vista até bastante longe do lugar. Sim, quase até ao mar. Daqui podemos observar aquilo que era a cerca do Mosteiro de Grijó, que está rodeada
por aqueles muros que se podem ver daqui, muito bem conservados pela família Amorim, e esta área tem cerca de 55 hectares, o que era muito interessante para a época. Outrora seriam os terrenos de cultivo também aqui da comunidade? Sim, também, mas o mosteiro vivia de outras rendas que eram entregues de outras propriedades, e ali aquele espaço que atualmente é a Junta de Freguesia era exatamente a Casa das Rendas, da entrega das rendas aos regrantes de Santo Agostinho. E daquele lado, aquele edifício era a hospedaria do mosteiro. A torre, que está aqui ao lado, só foi colocada aqui em 1905, porque antes ela estava ao lado, no topo poente da hospedaria. É interessante também dizer que o projeto original do imóvel contemplava duas torres. Estão desenhadas duas grandes torres que tinham praticamente o dobro da altura desta fachada, o que daria ainda muito mais imponência ao mosteiro. Muito bem, Padre António Coelho, muito obrigado por nos ter mostrado a riqueza artística deste espaço, e também fica desde já o convite a que mais pessoas daqui venham também visitar este sítio. É esse o desafio que lhe deixamos no final deste programa Eclésia. Aproveite estes dias de férias, porque não, para dar aqui um passeio até Grijó e visitar este mosteiro. Foi o programa Eclésia que aqui terminamos. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado. Nós é que agradecemos e ficamos muito honrados. Obrigado.